Quando aprendemos ontem que Sansão, ele buscou a Deus, foi um homem separado pelo Senhor, ele colocou o seu coração a buscar a Deus durante sua vida, mas no final de sua vida ele se perdeu, se afastou de Deus, e então ele não teve uma consagração contínua, uma santificação contínua. Também falamos de Salomão, que fez uma obra maravilhosa, o templo conhecido, tão conhecido por todo mundo, e fez algo magnífico, que orou a Deus, fez 1000 holocaustos ao Senhor. 2 vezes Deus falou diretamente com Salomão, mas tristemente o Salomão, ele se perdeu no final da vida. Um homem que começou amando a Deus, terminou amando os demônios, porque não se consagrou por muito tempo. Ele deixou de se consagrar, período da sua vida que ele foi sendo influenciado pelo mundo, se afastando, até que então ele se perdeu completamente. E hoje, ainda no mesmo enredo deste propósito, depois de uma consagração, que devemos fazer? Hoje nós vamos pegar os bons exemplos. Há vários, mas eu vou citar somente 3 hoje. O primeiro exemplo que eu quero falar com você é o exemplo de Ana, ela que é aquela senhora que orou por muito tempo, ali em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, conta quando ela recebe o milagre dela. Ela está ali já há um tempo orando, ela vivia triste, cabisbaixa, desanimada, ela inclusive se sentia como oprimida, como se a Penina fosse a adversária e o problema dela. A Penina usava de argumentos para provocá-la, mas a Penina não era o problema dela. O problema dela era que ela tinha um problema de esterilidade. Então ela se tornou uma mulher amarga, uma mulher que se fechava. Até que no versículo 20 nós vemos a alegria dela sendo transmitida com a concepção do seu filho. Mas para que isso acontecesse, primeiramente, a Bíblia fala que ela chorou muito, ainda que tivesse um bom marido, um bom homem ao seu lado, ela vai à casa de Deus, ela entra na casa de Deus e ela vê ali, inclusive ela encontra o sacerdote Eli. O Eli pensa que ela está embriagada porque ela está orando de uma maneira desesperada, em lágrimas, e ela está ali se entregando ao Senhor. E naquela hora, inclusive, o Eli pensa que ela está embriagada, mas viu que ela estava clamando a Deus pela dor que ela sentia no coração, e daí então o Eli abençoou ela, disse: mulher, seja feita assim conforme tua fé, que Deus te abençoe. Abençoou e ela foi para casa. E aí então ela engravidou. O versículo 20, põe na tela por favor, em nome de Jesus. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Depois de muito tempo de orações, de jejuns, que inclusive a Bíblia conta que ela jejuou por muito tempo, ela não comia, ela orava por muito tempo para que ela pudesse gerar esse filho. Veja que esse empenho da Ana foi um empenho de muito tempo. Ela passou muitos anos clamando, muito tempo buscando a Deus, até que então, agora, ela gerou o filho que ela tanto esperava. E ela está feliz. E depois de passar esse tempo, eu até vou usar uma expressão conhecida, que é a chamada memória curta. Ela não tem memória curta. Agora, em 1 Samuel capítulo 2, versículos 1 e 2, depois que o milagre aconteceu, depois que ela se santificou, depois que ela jejuou, depois que ela consagrou a vida dela ao Senhor, que ela chorou aos pés do Pai, a Bíblia fala que ela tem um filho, só que este filho, por sua vez, era a esperança dela de ser mãe, de poder criar o seu filho. Só que o dia que ela fez a oração, o voto que ela fez a Deus, ela apresentou o Senhor dizendo: Senhor, se o Senhor der um filho para mim, eu vou entregar ao sacerdote para que ele seja um profeta do Senhor, para que ele seja usado pelo Senhor na tua casa. Só que quando o milagre acontece, eu acredito de verdade que para uma senhora que esperou tantos anos ter um filho,
pegar o seu filho e entregar lá na igreja, falar, ó, sacerdote Eli, eu vim trazer aqui meu filho, ele já não é mais bebê, agora ele já está desmamado, agora ele já consegue já comer sozinho, o senhor cuida dele porque eu apresentei a Deus dizendo que este aqui seria um sacerdote, ele ia trabalhar para o Senhor Deus. E nesse caso, logo após ela ter feito isso, quantas pessoas poderiam, por exemplo, depois que o milagre chegou, depois que a bênção chegou, acabam tendo memória curta? Vamos lá? O que é uma memória curta? É que você só lembra do teu pedido, mas não lembra da sua promessa. Você muitas vezes fala, não, a partir de hoje eu vou ser fiel, vou orar todo dia, vou buscar a Deus todo dia. Você lembra quando você diz assim, ó, quando eu tiver tempo, eu vou orar mais. Porque agora eu não estou tendo tempo, pastor, para poder ir para a igreja, não estou tendo tempo para poder jejuar, não estou tendo tempo para fazer as coisas para Deus. E agora você tem tempo, né? Agora você tem tempo. Você tem tempo até para você poder fazer happy hour todo dia, né? O pessoal fala que é momento feliz, hora feliz do dia. Você tem todo dia um tempinho para descansar, para fazer uma coisa para você, mas para Deus você não faz. Ou seja, você tem memória curta. O que você prometeu que faria, você não está fazendo. Você diz que se consagraria a Deus, mas não se consagra. Tem o dia do culto da sua igreja e você não vai no culto. Você disse que faria, mas você não está fazendo. Você diz, Senhor, se o Senhor honrar a minha vida, se o Senhor me der condições de ter isso, de ter aquilo outro, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante. Você tem memória curta. Deus concedeu o que você queria, mas você pulou fora da sua parte. Então veja que a Ana foi vitoriosa, só que o fato mais relevante e importante é ela não parou de consagrar-se porque ela recebeu a alegria de ser mãe. Não, ela não parou de buscar a Deus. E é o triste fato que alguns fazem. Depois que recebeu o milagre, acabam esquecendo o que Deus fez e daquilo que ele disse, que ela disse que faria. Vamos ler? Capítulo de número 2, versículos 1 e 2, na tela para nós. Então, orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. A Ana demonstra que ela, apesar de ter vencido a fase difícil, ela não se consagrou, ela não orou a Deus só no pedido. Ela continuou orando a Deus depois da consagração. Depois do milagre vindo, recebido, ela continuou a buscar a Deus. Outro exemplo que eu gosto muito, e eu já disse isso algumas vezes aqui no programa, que o Neemias é um exemplo de perseverança em todos os sentidos. Neemias era um homem de Deus. O Neemias é aquele homem que foi chamado por Deus, trabalhando para o rei Artaxerxes. Ele é avisado que Israel está tudo destruído em Judá, as muralhas estão destruídas e há necessidade de alguém de força, de vontade para recomeçar. Todo trabalho destruído, toda obra que está destruída em nossa vida precisa de alguém motivado pelo Senhor com desejo de ver a obra realizada novamente, de ver a coisa novamente se levantar. Tudo que está indo mal, para poder sair dessa situação, se faz necessário consagrar-se a Deus, mas dar um passo de fé, mover-se em direção daquilo que Deus quer. E o Neemias, no capítulo de número 6, eu não tenho tempo de abrir aqui os textos que mostram ele se consagrando, não tenho tempo de abrir para o tempo que ele, depois que ele escutou um dos amigos vindo contar para ele o que estava acontecendo, mas ele recebe a notícia e ele vai jejuar e orar. A Bíblia chega a dizer que ele está chorando a Deus. Deus, que tristeza, o meu povo está sofrendo, meu povo está padecendo. Ele chora, ele ora, ele jejua, até que um dia ele entra na presença do seu rei, do qual ele trabalhava, e ele entra com um semblante triste. E aquela tristeza fez que o rei perguntasse, por que você está triste? Você sempre esteve diante de mim feliz?
Você sempre trabalhou com alegria? Por que você está com este semblante triste? Ele disse, não poderia estar feliz sabendo que o meu povo está triste. Qual que é a pessoa que possa estar tão vitoriosa olhando para sua família destruída no pecado, destruída na mentira, destruída nos embaraços dessa vida, em drogas, bebidas? Quem é a pessoa que consegue dormir feliz sabendo que aquele ente querido seu está entregue ao diabo, ao maligno? Fato é que ele chora na presença de Deus e Deus faz que o rei olhe para o Neemias e fala, Neemias, eu te dou um tempo para que você vá até a terra do seu povo e lá você trabalhe para reconstruir e ajudar o teu povo, porque eu não quero que você trabalhe aqui triste. E eu vou dizer para você que Deus usou até um rei que não tinha fé no Senhor, que não cria no próprio Deus que cria o Neemias, mas Deus fez aquela situação mudar em favor de Neemias para que a oração, o jejum e o clamor de Neemias não tivesse sido desprezado. Ou seja, Deus usa até mesmo das pessoas que são do contra, posso dizer assim, que não são a favor do Senhor, até aquele que talvez não reconheça o Senhor como o Senhor da sua vida, Ele vai abrir uma porta para que você possa passar. Deus usa aquele que Ele quer do jeito que Ele quer. Neemias então vai, encontra os montões de pedra, toda a cidade destruída, até que um dia ele recomeça essa reconstrução e esse trabalho leva 52 dias para que todos os muros de Jerusalém estivessem reconstruídos. O povo vai voltando da Babilônia, né? Os babilônicos estão agora liberando os israelitas para sair do exílio e eles voltam. E quando chegam em Israel, quando chegam em Judá, eles encontram o Neemias e uma porção de pessoas trabalhando. E todos que iam chegando, mulheres, crianças, todos foram ajudando o Neemias, porque o Neemias, ele estava não só trabalhando para si, não só empolgado, mas Deus estava com Neemias, porque Neemias era um homem de Deus, de oração. Eu sempre digo que uma liderança, ela carece de ter Deus consigo. Porque se Deus não estiver junto da liderança, as pessoas que estão com ela não vai trabalhar junto. Por isso que quem encabeça, quem está naquela linha de frente, tem que estar andando com Deus, tem que estar buscando a Deus, tem que estar jejuando o tempo todo, clamando a Deus, para que Deus fortaleça ela, para Deus fortalecer ele, para Deus fortalecer você, para você, quando falar, as pessoas virem caminhando junto no propósito de Deus. Só que o Neemias não teve dias só de alegria. Muitos foram as pessoas que vieram tentar pará-lo, assim como tenta parar você. Só que depois de jejuns e de orações, do muro já praticamente pronto, acabaram as orações, pelo contrário. Neemias 6, versículos 3 e 4, eu vou ler para você quando tentam parar o Neemias. Põe na tela para nós. E enviei-lhes mensageiros a dizer, isso quem está falando é o Neemias, estou fazendo uma grande obra. Ele reconhece o que está fazendo é uma grande obra, de modo que não poderei descer do muro, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então, o Neemias é um exemplo clássico para nós, de alguém que se consagrou para começar a obra, ele se consagrou para ser usado por Deus, mas depois que ele está já no meio do caminho, que todos estão andando com ele, que a liderança dele já está estabelecida, as pessoas estão andando na mesma fé com ele, ele não parou de buscar a Deus, ele disse, eu não posso parar. Quando você está crescendo e você está melhorando, você não pode parar de edificar a si mesmo. O apóstolo Paulo diz na sua carta, dizendo assim que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Você começou a orar, você não pode parar. Você começou a crescer, você começou a se consagrar na madrugada, você começou a fazer leituras, todos os dias um pouco de leitura, entendimento de Deus, você começou todos os dias a fazer orações,
Não pare, pelo amor de Deus, não pare, porque é isso que sustenta você, é isso que vai ajudar você. O Neemias está com a obra andando, com as coisas fluindo, as pessoas caminhando com ele, lado a lado, não um para lá, outro para cá, mas com a mesma pegada, de um lado e de outro, todo mundo lutando do mesmo jeito, nenhum fazendo corpo mole, nenhum desanimado. Só que ele precisava continuar, ele disse, eu não posso descer, porque senão a obra para. Ou seja, depois de um período de consagração, de jejum, o Neemias, ele não parou de buscar a Deus. Então o fato é que, diferente de Salomão, diferente de Sansão, pessoas que buscaram a Deus, mas quando estavam no ápice do seu trabalho, do seu ministério, eles deixaram de buscar a Deus. Eles deixaram de buscar o Senhor. E o Neemias não. O Neemias está ali mais uma vez. E eu não tenho tempo para contar toda a história de Neemias, mas o Neemias, depois que termina toda essa reforma, né, material, os muros prontos, os portões fechados, as casas já se levantadas, chega o momento que Neemias, ele e também o seu contemporâneo Esdras, eles se levantam para trazer ao povo a palavra de Deus. O Neemias não trabalhou somente com a questão material da história, mas também da espiritual. O Esdras, ele trazia a palavra, Neemias juntava o povo. Ó, gente, o Esdras vai pregar a lei para nós agora. O Neemias foi aquele homem que cresceu e não teve memória curta. Quem ajudou que toda aquela terra fosse cercada em 52 dias com muralhas gigantescas por homens, mulheres e crianças, e com tantos inimigos tentando atrapalhar, ele entendeu, foi o Senhor que esteve comigo. Por isso ele mesmo diz, eu não posso parar de edificar, você não pode parar de se consagrar. Por que eu não posso parar de me consagrar? Põe na tela para nós Apocalipse 22, versículo de número 11. Olha o que diz esse texto. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Mas quem é santo, seja santificado ainda. Eu hoje estou falando de vários textos, normalmente, corriqueiramente eu não faço isso, mas hoje em vários textos a gente consegue entender algo importante. O que o Senhor fala no último capítulo, da Bíblia, em Apocalipse, ele fala, se você está sujo, continue sujando, você vai ter resultado da sua sujeira. Se você está preguiçoso, seja preguiçoso ainda. Se você gosta de mentir, continua mentindo ainda. Mas ele fala, quem é santo não pode parar de se santificar, tem que se santificar ainda. Então, o que nos faz entender? Uma pessoa de Deus, ela não pode parar de santificar. Daniel capítulo 1, versículo 8, aqui onde eu quero falar com vocês rapidinho, ainda nestes mesmos exemplos, o versículo 8 diz assim, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O que ele pediu a Deus? Deus, eu não quero me contaminar. Daniel é aquele exemplo clássico de alguém que nasceu, viveu e morreu para Deus. Você, a sua vida, você diz que é de Deus, mas a sua vida é para Deus? Tudo em você é para Deus? Porque ele assentou no coração. Sabe o que é assentar no coração? É algo inexplicável. Você tomou aquela decisão de fazer o que agrada a Deus, mas é inexplicável como você tem uma comunhão com Deus tão profunda que você decide fazer algo, ainda que tenha que sofrer para isso. Mas você disse, eu vou servir ao Senhor, eu não vou me contaminar, eu não vou deixar que as coisas desse mundo mal adentre a minha mente, a minha alma, o meu espírito me façam me perder. E ele, por não se contaminar, ele jejua, ele ora. Depois do fim desse jejum, dessa oração, Deus fez que ele estivesse mais fortalecido que outras pessoas que estavam se alimentando das iguarias do rei. E fato é para nós que precisamos abrir os nossos olhos e entender que Deus faz uma grandiosa obra. Depois de que passa o capítulo 2 de Daniel, tem o fato de acontecer que Daniel ele tem a interpretação do sonho do Nabucodonosor.
E o Nabucodonosor faz algo por ele no versículo 48, Daniel 2:48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes, e pôs ele por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Ou seja, aquela oração, aquela busca a Deus, aquela busca na madrugada, o sonho revelado para o Daniel, fez que o Nabucodonosor abrisse a oportunidade de, na terra onde ele seria oprimido, ele ser o governador, ele fosse um cabeça, alguém que estaria por cima. Este homem é o exemplo de busca a Deus contínuo, de santificação diária, de orações diárias. E você pensa que foi fácil para Daniel, depois que Daniel, vindo da terra de Israel, ser um cabeça nessa terra, todo mundo estava apontando, todo mundo queria derrubar o Daniel, assim como você querem derrubar você. É assim a estratégia do diabo. Por isso você tem que buscar cada vez mais a Deus. Em Daniel capítulo 6, mostra a inveja daqueles babilônicos tentando tirar o Daniel da posição que colocou Deus sobre ele. Fazem um edito dizendo: rei, se alguém aqui nessa terra que clamar a um Deus que não seja o Senhor, e endeusando Nabucodonosor, que este tal seja lançado na cova dos leões. Sabe o que o Daniel faz? Ele vai para a casa dele, costumeiramente, porque não era algo do dia de necessidade, porque tem gente que só ora quando está com problema. Tem gente que só diz que vai se consagrar quando está lá na sarjeta do capeta. Só quando está no fundo do poço do Satanás, só quando está com dor, só quando está doente. Está amarrado em nome de Jesus. Espera aí, você só repreende o demônio quando está com dor, você só decide se consagrar quando você vê que não tem mais o que fazer? Daniel não. Versículo 10 do capítulo 6 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura já estava assinada, dizendo que quem se adorasse outro Deus seria lançado à cova dos leões, o que ele fez? Entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. Já costumeiramente ele fazia isso. E 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Sabe o que você está lendo comigo? Sabe o que você acabou de ler? Um homem que se santificou no começo, um homem que se santificou durante a vida e um homem que na hora da pior situação, assim posso dizer, porque agora quem é o ser humano que colocado no meio dos leões vai passar uma noite viva ao lado dos leões famintos? Ele ora a Deus porque ele todos os dias buscava ao Senhor. Essa foi a diferença da vida de Daniel. Ele se santificou desde a sua infância até o fim da vida dele. Ele foi um homem que se santificou. Isso quer dizer que quem é santo tem que se santificar todo dia. Depois que você fez um período de jejum, de orações, um período de clamores, campanhas que você fez, você tem que continuar, porque se você não continuar, você pode cair como caiu Salomão, como caiu Sansão e tantos outros. Pode cair como o profeta velho, pode cair como o profeta novo, está escrito em Números. Você pode cair como caiu o Balaão e tantos outros. Sabe por quê? Porque, infelizmente, as pessoas que depois que alcançam algo que queriam, acabam esquecendo de Deus. Que não seja o fato da sua vida acontecer isso, que você continue a se santificar até o último dia da sua vida. Então, tome essa lição todo dia, leia a Bíblia todo dia, estude a palavra, medite todo dia, ore todo dia, participe dos cultos da sua igreja. E se você não tem igreja, tem uma igreja de portas abertas aqui em Pato Branco, na rua Silveira Martins, 44, para você participar e ter essa igreja como sua e fazer parte sempre, buscar sempre a Deus, porque isso se faz necessário para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu apresento essas pessoas que estão comigo agora e peço que sobre elas o Senhor derrame uma unção de cura, assim como sobre estas águas. Que a unção do céu derrame sobre essas águas e cure todos os enfermos de todas as mazelas e enfermidades de sua vida.
que elas sejam libertas da procrastinação, da preguiça, do desânimo, e que ainda que hajam muitos inimigos, que eles se levantem e sejam uma bênção no Senhor. Por isso eu te peço, consagre essas águas, porque eu apresento-las ao Senhor crendo que o milagre já aconteceu em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e beba desta água comigo em nome de Jesus.